X-Men 97 está chegando ao seu final. Os episódios 7 e 8 já foram assistidos por mim, com certeza por você que está vendo o vídeo hoje aqui também. Então, vamos mais uma vez pegar todas as referências nos quadrinhos desses dois episódios e trazer aqui para o canal Fator X. É logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês X-Men 97, episódios 7 e 8. Mais um vídeo onde eu vou esmiuçar tudo que você acabou de assistir e mostrar o que tinha nos quadrinhos que originou esses dois episódios. Mas antes disso, queria convidar você, se você não conhecia o canal, chegou aqui de paraquedas hoje, para aproveitar, já curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, contribuir com a gente ou adquirindo as revistas cujo link está aqui na descrição, são links da Amazon que dão comissão para o canal Fator X, ou fazendo um Pix através da chave que está aqui embaixo ou desse QR Code que eu deixo aqui do lado a maior parte do vídeo, ou ainda se tornando membro do canal, e não só contribuindo mensalmente, como também assistindo aos nossos vídeos de maneira antecipada. Se você já está aqui no canal há algum tempo, está percebendo que o cenário tem leves diferenças, é que eu acabei de me mudar. Isso também é um dos motivos pelo qual esse vídeo está um pouco... Na verdade, esse vídeo mesmo não está atrasado, mas vídeos novos do canal não estavam saindo. Além de eu ter que me mudar, trazer todas as coisas para cá, para o apartamento para o qual eu vou morar a partir de agora, ainda teve o problema que nesse período eu cheguei a ser hospitalizado por um outro problema que não vem ao caso aqui, mas que não me permitia conseguir ficar aqui para gravar o vídeo durante um tempo, editar. Então, inclusive no canal aqui teve 3 vídeos que são relançamentos, vídeos que já saíram aqui no canal, que eu trouxe de volta nessas últimas 2 semanas, que eram pertinentes, tanto ao que estava acontecendo em X-Men 97, quanto também o que estava sendo mostrado no trailer de Wolverine e Deadpool. Para inscritos novos que não vão achar esse vídeo lá embaixo na nossa playlist no YouTube, né? Playlist não, né? Na lista de vídeos do YouTube, então ficou mais fácil tendo o vídeo relançado aqui. Eu praticamente não editei eles, só lancei do jeito que estava, porque não estava podendo fazer isso mesmo, só dei uns cortes no vídeo do Gambit, que é um vídeo um pouco mais antigo, no qual eu falava mais, tinha menos edição, menos imagens, então dei umas cortadas nele ali, acrescentei a cena do enterro do personagem na série animada, porque achei que ia fazer o link de por que eu estava trazendo esse vídeo agora de volta. Dito isso, vamos lá para o primeiro dos 2 episódios que a gente vai conversar sobre eles hoje, o episódio 7 de X-Men 97. Bom, gente, o episódio 7 foi mais um desses interlúdios importantes entre o que estava acontecendo na série antes e o grande evento que vai concluir ela, que já começa no episódio 8. É o episódio dividido em 3 partes. Tolerância é extinção, e a gente entende isso bem no começo aqui desse episódio. Então vou secar aqui para vocês esse interlúdio que é mais breve, mas que tem bastante poesia, tem bastante referência agora, para a gente poder pular para o episódio 8. Então a gente começa vendo ali o enterro do Gambit. O que a gente tem aqui? O Noturno como padre, que é uma coisa que a gente já tinha visto até na série original dos X-Men. Os X-Men conheceram ele no mosteiro, né? Ele vivia na clausura, então já era um religioso. Isso já aconteceu nos quadrinhos, na fase chamada Revolution, a gente pôde ver o Noturno se ordenando, o mesmo padre. Depois isso foi desfeito, a gente descobriu que na verdade isso era parte de uma lavagem cerebral que ele estava sofrendo por parte dos purificadores, então não tinha acontecido de verdade, mas durante o tempo ele realizou sacramentos, se comportou exatamente como um padre, inclusive na parte do celibato, justo o Noturno, que é um personagem razoavelmente festeiro e galanteador. A outra são os convidados ali, convidados não é bem a palavra, né? Os presentes no enterro de Gambit. Também são personagens que a gente viu no desenho original dos X-Men, X-Men Animated Series de 92, mas são personagens ligados à Liga dos Ladrões e à Liga dos Assassinos, e que a gente também já viu nos quadrinhos. Tá o irmão do Gambit, que a gente viu na série original, e aqui tá também a Belladonna, que a gente conheceu nos quadrinhos como esposa do Gambit, que ficou um tempo dada como morta, mas já reapareceu em seguida a isso e permanece viva no universo dos quadrinhos. Bom, a vampira não está presente, a gente sabe por quê. Ela foi até a base Caça-Hulk, é a base onde está o General Thaddeus Thunderbolt Ross, e onde tem várias máquinas. Ela quer ali várias máquinas que são de grande porte, mas não são sentinelas. Eu imagino que são máquinas criadas para lutar contra o Hulk. O desenho não chama essa base de base Caça-Hulk, mas a gente que lia os quadrinhos sabia que a sede da Operação Tolerância Zero foi numa dessas bases que antes era chefiada pelo Thaddeus Thunderbolt Ross. Beleza, a Operação Tolerância Zero não estava lá no desenho, mas ela conseguiu informação de onde achar o Gyrich. Isso vai levar a Vampira, então, a uma outra base com as informações obtidas. Nesse outro lugar, completamente secreto, ela vai encontrar o Capitão América. E muita gente na internet já se manifestou contra a interpretação dada
como o seu personagem se comportaria nessa situação na série animada. Mas quem conhece ele dos quadrinhos sabe que várias outras vezes ele já foi muito duro com os mutantes. Ele sempre foi um protetor dos fracos e tudo mais, mas quando se trata dos mutantes, demorou muito para corrigir esse erro nos quadrinhos. Mas lá, na base também, ela fez uma descoberta interessante, que era o nome, OTZ, Operação Tolerância Zero, que é a organização do Bastion, organização essa que teve uma saga, que está em X-Men As Maiores Sagas, republicada mais recentemente, está completa lá. E a partir daí, ela sabe pelo menos o nome da organização inimiga. Esse encontro da Vampira com o Capitão América tem outra referência embutida, que é o número da placa do Capitão América, bem ao estilo do que o Marvel Studios costuma fazer. A gente vê ali as iniciais para reconhecer a Avengers Anual número 10, que é exatamente a primeira aparição da Vampira, e onde ela confronta os Vingadores, inclusive o próprio Capitão América, e derrota ele lá. Tudo bem, aqui eles não chegam a lutar, mas é uma referência bem legal. Em Genosha, os mutantes detectarem que existe um sobrevivente, e esse sobrevivente é Emma Frost, e que conseguiu sobreviver ao desastre porque sofreu uma mutação secundária e adquiriu o poder de se tornar diamante, também uma referência claríssima aos quadrinhos. A New X-Men do Grant Morrison, lá, parte do encadernado E de Extinção, que acontece a mesma cena quase igual. A Jean Grey percebe que tem uma pessoa, tem um telepata pedindo socorro ali no meio dos destroços, vai lá remover, com a ajuda do Ciclope, com a ajuda do Fera. Quem que ela vai encontrar? A Emma Frost, transformada em diamante. Lá ela sai com as próprias pernas, aqui no desenho ela precisou ser carregada, mas é a versão da mesma coisa. Os X-Men então vão receber o contato do Trask, e não, gente, eu não estou contando o episódio aqui, mas é que para dissecar as referências tem que citar algumas coisas. Mas aí eles vão receber esse contato e vão para Madripoor, vão chamar a Vampira, beleza, ela vai encontrar com eles, vão perceber que a tecnologia é avançadíssima, isso tem link com as histórias em quadrinhos, vai aparecer depois, e a Vampira vai ter aquela cena, que se foi polêmica a postura do Capitão América, imagina a Vampira executando um homem, né, deixando cair o homem que matou Remy LeBeau. Mas isso vai nos revelar um outro gancho, porque o Bolivar Trask vai voltar à vida, vai voltar como um supra-sentinela, um humano que foi enxertado com peças de sentinelas. Humano esse que se torna um sentinela na presença de mutantes. No caso do Bolivar Trask, ele só se tornou depois de morto. Mas também parece que a Operação Tolerância Zero ainda não tinha ativado todos os supra-sentinelas. Isso vai acontecer no episódio seguinte. Então a gente vai ver, né, esses supra-sentinelas eram humanos com tecnologia sentinela e que não escolheram, viu? Não escolheram nos quadrinhos se tornar supra-sentinelas. Aqui, como eles se tornaram supra-sentinelas, a gente vai ver no próximo episódio. Eu vou falar um pouco disso, porque parece mais com outra saga dos X-Men. E aí, nesse meio tempo também a gente tem a revelação do verdadeiro vilão, do Bastion, ou Bastion, como eu sempre falei. Bastion, inimigo dos quadrinhos, já tinha aparecido alguns episódios atrás numa foto junto com o Forge, lá em Morte em Vida, parte 1. A gente vê que o Forge era amigo deles, ele que estava por trás de tudo, né? O episódio anterior a esse ensinou não, mostrou que era o Senhor Sinistro, mas a gente vai ver que o Senhor Sinistro, na verdade, estava trabalhando com o Bastion. Ela falou, ó, você era um vilão antes também, né? Você fala que nós vilões não conseguimos, você era um vilão antes também não conseguiu. Isso é interessante, porque o Bastion também é um vilão que a gente já viu na série animada. O Bastion era um Nimrod, o sentinela vindo do futuro, e esse link também vai ter aqui no próximo episódio, mas foi interessante que o Senhor Sinistro já estabeleceu isso para nós. A gente já tinha visto que o Magneto sobreviveu, a gente vai ver que a Valerie Cooper sobreviveu e que também está usando uma roupa da Operação Tolerância Zero, e talvez ela até seja uma supra-sentinela dormente. Aqui a gente vai ver em maior escala, tá? Mas é semelhante aos quadrinhos. Pessoas normais vivendo suas vidas normais, de repente são ativadas e viram supra-sentinelas. Ou porque a Operação Tolerância Zero ativou eles remotamente para lutar contra algum mutante, ou porque eles simplesmente detectaram o mutante, né? Interagiram com ele, perceberam o que era, o maquinário percebeu o que era, e a partir daí ele não teve mais controle do seu corpo, assumiu a forma supra-sentinela. Aqui a gente vê vários personagens que se tornaram supra-sentinelas no episódio, que nos quadrinhos nunca foram supra-sentinelas, né? É o caso da Tristilbe, que está viva até hoje nos quadrinhos, só não tem mais nenhum relacionamento com o Fera. É o caso do Bolivar Trask, que já está morto há muito tempo, chegou a ser trazido de volta e morreu de novo, mas nunca foi um supra-sentinela. E a gente vê que, diferente do quadrinho aqui, as pessoas se tornaram supra-sentinelas nesse episódio por vontade própria. Elas procuraram a Operação Tolerância Zero para poder ajudar na luta contra os mutantes, né? Eles não sabiam que iam se transformar. E nós temos gancho disso nos quadrinhos também. Porque a OTZ original, a organização original da saga, ela enganava as pessoas. Ela pegava pessoas que precisavam de prótese, pessoas com algum grau de deficiência que podia ser superado por essa tecnologia avançada, e enxertava material sentinela neles para serem ativados posteriormente de acordo com a vontade da Operação Tolerância Zero. Aqui não.
aqui a gente vê que muitas pessoas foram voluntárias. E esses voluntários não se lembram mais no desenho animado de que foram voluntários, voltam para casa sem saber que modificações sofreram para serem ali agentes dormentes. E isso parece muito com a Aliança Falange, uma outra iniciativa governamental de alta tecnologia para criar um tipo de sentinela, só que usando ali traços, usando o DNA da Falange, né, aqueles seres tecno-orgânicos, a raça da qual faz parte o Erlock dos Novos Mutantes, inclusive foi o corpo dele que foi exumado para produzir a Aliança Falange, e eram voluntários, humanos normais que abandonavam suas vidas, suas famílias, tudo, e se entregavam ao governo para sofrer o experimento e se tornar ali um membro da Aliança Falange. A Aliança Falange já foi adaptada para esse mesmo desenho animado, né, nas suas 5 primeiras temporadas originais, mas não tinha esse quesito entrou agora na Operação Tolerância Zero. Pessoas intolerantes a ponto de se voluntariarem para não sabe o que, eles não sabiam nem que não iam se tornar humanos, mas iam ser algo diferente, mas para poder lutar contra os mutantes. Então a gente vê esse gancho aqui. Outra coisa que lembra, né, é que esse é o primeiro encontro de Cable com o Ciclope Jean Grey, depois que Ciclope e Jean percebem que ele é Nathan Christopher. O casal com seu filho, de certa maneira, lutando junto. É bem o que aconteceu lá em Aliança Falange, então as duas sagas estão um pouco combinadas nessas referências. E são exatamente esses três que vão descobrir a origem do Bastion. E essa origem também vai ser uma piscadela para os quadrinhos. Na verdade, eles estão procurando a base dele, né? E vão acabar encontrando sua origem por acaso. A gente tem uma referência ao próprio CM, né? Porque eles estão discutindo que o Cable não conseguiu impedir a destruição de Genosha. E aí, o Fera vai citar o quê? Os místicos de Karmatage, que dizem que existem pontos absolutos no tempo. Coisas que nunca são modificadas e que acontecem em todas as realidades. Como a destruição de Genosha, que aconteceu no universo Marvel dos quadrinhos, agora no desenho animado, e eu acredito que já vai ter acontecido em Deadpool e Wolverine, que tem a Cassandra Nova Xavier, que é a responsável pela destruição dos quadrinhos. Então, bem interessante isso daí. Uma citação às regras do próprio CM, não uma história em quadrinhos, mas a coisas que a gente já viu em What If, por exemplo. Então, o que acontece? A origem do Bastion nos quadrinhos, ela tinha a ver com o Super Sentinela Nimrod. Ela era bem complexa, tinha vários desdobramentos. Primeiro, o molde mestre, o sentinela capaz de criar outros sentinelas, o sentinela original criado lá por Bolívar Trask, que ganhou consciência e sobreviveu e transferiu-se de corpo e se reconstruiu várias vezes ao longo da história do universo Marvel. E que mais recentemente tinha sido derrotado pelo próprio Scott Summers, que agora fazia parte do X-Factor, estava dormente. E os X-Men estavam lidando com o Nimrod, que é um super sentinela, capaz de alterar seu tamanho, alterar sua aparência, se disfarçar como ser humano, inclusive estava vivendo escondido como um ser humano. Chegou a quase ser destruído pelos X-Men nas edições mais recentes da revista Uncanny X-Men, que foram republicadas em A Saga dos X-Men. Os X-Men chegaram a achar que derrotaram ele, mas ficaram na dúvida se ele explodiu ou se teletransportou no final. É um paralelo legal com o que vai acontecer na série animada. Na verdade, já aconteceu na série animada. Ele voltou à sua vida normal, o Sentinela nos quadrinhos, se passando por um ser humano, trabalhando numa obra, combatendo o crime e se recuperando para voltar a enfrentar os mutantes, quando ele se deparou com um destroço do molde mestre. Destroço esse que possuía um backup de todo o conhecimento do Super Sentinela. Ele se transferiu então para o Nimrod, assumiu o controle da tecnologia do futuro do Sentinela Nimrod e se voltou contra os X-Men que estavam na região. Os X-Men lutaram contra ele para se defender e acabaram enviando, inclusive Vampira foi junto, através do Portal do Destino. Tudo isso foi mostrado em Uncanny X-Men 247. Começa em 246 e ele atravessa o Portal do Destino em Uncanny X-Men 247, junto com a Vampira. Depois, mais adiante, ainda em Uncanny X-Men, a gente vai ver quando a Vampira emerge do Portal do Destino e ela vê que o molde mestre no corpo do Nimrod, mas o molde mestre se recusava a morrer e provavelmente também ia sofrer um recomeço oferecido pelo Portal do Destino, igual o dela, igual o de todos os X-Men que atravessaram o portal. Posto isso nos quadrinhos, depois a gente vai ter a Operação Tolerância Zero, o Bastion, e a gente vai descobrir o quê? Que o Bastion é aquele molde mestre no corpo do Nimrod que atravessou o Portal do Destino, recebeu uma nova vida como ser humano, mas ao voltar aos velhos hábitos, no caso caçar mutantes, ele passou a deixar de ser feito de pele, de carne, de osso, de sangue, e voltar a ser um sentinela. O Portal do Destino tirou as dádivas que tinha dado a Bastion. E lá a gente via que o Bastion era próximo de uma mulher que o ajudou quando ele emergiu do portal, era uma mulher que ele considerava ali sua figura materna. Tudo isso é importante porque vai ser referenciado nesse episódio. Então aqui a gente vai ver a origem do Bastion, muito ligada com a série animada clássica dos X-Men, as 5 primeiras temporadas, das quais X-Men 97 é a continuação, mas sem perder o respeito com tudo que a gente viu nas histórias em quadrinhos. Então aqui a gente volta para os episódios 9 e 10 da 4ª temporada de X-Men Animated Series, a série original dos X-Men, da qual X-Men 97 é a continuação.
E ali a gente vê os episódios O Valor de um Homem, parte 1 e parte 2. E ali tem uma viagem no tempo, tem um Nimrod, né? Um Nimrod vindo lá de Dias de Futuro Esquecido, tentando matar o Xavier em 1959, sendo destruído na parte 2 do episódio pelo Lucas Bishop, inclusive 2 vezes, nas 2 vezes ele se reconstitui, e aparentemente mandado de volta à sua época no final do episódio. Só que aqui a gente vai ver a origem do Bastion no desenho animado, algum resíduo ficou. Esse resíduo infectou o zelador que estava limpando a bagunça deixada pelos X-Men na faculdade que o Xavier estudava em 1959. Esse homem se casou, teve um filho que é o Gilbert Bastion. Eles não chamam ele de Gilbert na série, mas é o primeiro nome dele nos quadrinhos. Essa criança nasceu já com o material do Super Sentinela Nimrod. Tá? Esse organismo ele era uma espécie de mutante, mas um mutante tecnológico, conseguia ouvir inclusive outras máquinas. E quando o molde mestre foi destruído no universo do desenho, ele transferiu sua consciência, ou toda ou em parte, para o Bastion. A gente vê esse momento no desenho também. Então aqui é a transposição praticamente perfeita, assim, adaptada, claro, a tudo que aconteceu no desenho, mas a história que a gente conhece do Bastion nos quadrinhos para a origem em X-Men 97. Eu particularmente gostei demais, e essa é a mais importante referência desse episódio 8. Beleza, Magneto foi solto pela Valerie Cooper. Isso não é uma referência porque ainda não aconteceu. No momento parece uma espécie de autodefesa do Magneto. Ele disparou um pulso eletromagnético que desligou computadores e as instalações elétricas do mundo inteiro, mas também desligou todos os suprassentinelas que estavam ameaçando os X-Men e mutantes pelo mundo inteiro. Então, nesse momento é autodefesa. Mas eu acredito também que esse é o começo da adaptação de A Guerra Magnética, quando ele vai voltar a ser um vilão. Na verdade, ele já voltou a ser um vilão em 2 momentos diferentes. Um deles foi lá na Gênese Mutante, beleza? Mas a Gênese Mutante já foi parcialmente adaptada nesse mesmo desenho animado aqui. Bom, e essas foram todas as referências que eu tirei desses 2 últimos episódios de X-Men 97. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber as notificações e voltar para os próximos vídeos. Tanto de X-Men 97, que vai sair mais um com os episódios 9 e 10, a conclusão de Tolerância é a Extinção, né, as partes 2 e 3, como também os nossos vídeos sobre a série mensal dos X-Men, a revista Saga dos X-Men, a revista do Wolverine, X-Men principais personagens, X-Men sagas contando histórias completas dos mutantes, curiosidades dos nossos extras, as lives. Então eu espero você de volta para tudo isso. Até lá e um grande abraço!